crianças? Vamos continuar com o conteúdo de história, tá? Abram a apostila de vocês na página 118, módulo 3, o último módulo da apostila, tá bom? O desenvolvimento do comércio e da navegação. Nas aulas anteriores, você conheceu povos que viviam em diversos lugares do mundo no século XV e aprendeu algumas das características do seu modo de vida naquela época. Qual era como era o tipo de governo, se conheciam a escrita ou não, se praticavam o comércio, certo? Como era composta a sociedade. Nas aulas deste módulo, você verá como alguns desses povos se encontraram e o que esses encontros têm a ver com a terra que hoje chamamos Brasil. Vamos lá. Observe a imagem abaixo, leia a legenda e depois responda as questões. Vamos observar aqui essa imagem. Desembarque de Cabral em Porto Seguro. Pintura de Oscar Pereira da Silva, 1922. Então, gente, olha só. Onde que foi? Onde aconteceu? Que lugar é esse? Porto Seguro, território brasileiro, certo? Olha, quem será que são esses povos aqui? Observem lá, a gente dá para perceber que é um encontro, né, de dois povos diferentes aí. Trocar ideias. Primeira questão. Qual é a cena representada na imagem acima? Justifique. Então, a cena representada é a cena de um encontro, certo? A chegada dos portugueses ao território brasileiro. Questão 2. O quadro mostra o encontro de dois povos diferentes. Como lhe parece esse encontro? Esse encontro parece ser um encontro amigável, né? Pelas imagens aqui, olha só, né? Os portugueses chegando ali, tranquilos, indígenas aqui, certo? Então foi um encontro, pelos registros que temos, amigável. Terceira questão, quem você imagina que são essas pessoas retratadas na pintura? São pessoas diferentes, né, entre si, olha, dois povos diferentes e que estão ali tendo o primeiro contato um com o outro, certo? Portugueses e indígenas. Vamos lá, continuando. Trocando ideia já falamos. Olha lá, um país chamado Portugal. No módulo anterior, você conheceu algumas nações europeias do século XV. Vamos nos deter agora a uma delas, Portugal. Observe o mapa a seguir. Então, agora nós vamos ver a localização de Portugal e do Brasil, tá? Vamos lá. Ó, Portugal fica bem aqui, continente europeu, essa pontinha aqui que está em cor diferente aí no mapa de vocês. Aqui, o país vizinho de Portugal fica a Espanha. O Oceano Atlântico, tá? E olha aqui, o Brasil, certo? Então, vamos lá. Localização. A Rosa dos Ventos aqui. Pontos cardeais, leste, oeste, norte, sul, que era muito importante na época da navegação também, depois nós vamos ver mais pra frente. Olha só, no século XV, os portugueses viviam sob um sistema político chamado monarquia. Isso significa que eles eram governados por um rei. Na época, o rei queria transformar o país em um dos mais ricos da Europa. Uma das maneiras de conseguir isso era investindo em viagens marítimas para conquistar ilhas, terras e, segundo a descrição de antigos viajantes árabes, eram fonte de produtos muito valiosos na época. Especiarias, marfim, ouro, prata e pedras preciosas, além de outras mercadorias. Então, nós percebemos aqui que o rei de Portugal tinha um interesse de deixar o país rico, e queria que ele fosse o país mais rico da Europa. E para isso, ele tinha que ter acesso
as mercadorias valiosas da época, que eram as especiarias, o marfim, o ouro, a prata, pedras preciosas, além de outras mercadorias. E como que era esse acesso? Através da navegação. Não tinha outro meio, tá? Vamos lá. Com esses objetivos, os portugueses iniciaram viagens marítimas para explorar e conquistar territórios, expandir o comércio e obter lucro para aumentar o patrimônio da coroa. Olha só, patrimônio, que conjunto de bens econômicos que pertence a uma pessoa ou instituição. Coroa, expressão utilizada para se referir ao governo de um rei ou rainha, tá? Vamos, continuando aqui. O que são especiarias? Aqui tem as imagens, olha, pimenta do reino, a baunilha, o cravo, a canela, tá? Noscada, o gengibre. Eu acredito que até vocês tenham essas especiarias em casa. Vamos lá. As especiarias eram principalmente as ervas e plantas que conhecemos atualmente como temperos. Canela, cravo, pimenta, noz moscada e etc. Hoje compramos esses produtos na maioria dos mercados, mas no século XV eles eram muito difíceis de encontrar. Nessa época não havia geladeira e as especiarias ajudavam a conservar os alimentos. Cá entre nós, como elas têm gosto e cheiro acentuados, fortes, eram também usadas para disfarçar o sabor de alguma comida que já estivesse estragada. Tempos difíceis aqueles. Então, nessa época não existia refrigeração, não existia geladeira. Então, eles usavam as especiarias tanto para conservar como para camuflar aquele gosto ruim dos alimentos, certo? Já estragados, porque também era difícil de se conseguir, principalmente quando saíam para as grandes navegações, era bastante utilizadas também, tá? Vamos lá. A disputa pelo lucrativo comércio de especiarias foi um dos motivos pelos quais se iniciaram as navegações. Portugal e Espanha tentavam encontrar uma rota, um caminho que os levasse ao extremo oriente, onde podiam encontrar as especiarias, sem que tivesse que enfrentar árabes e italianos, que dominavam o comércio desses produtos, e a rota que até então se conhecia para chegar a eles, tá? Então eles queriam encontrar um novo caminho para não, terem problemas com árabes e italianos que já praticavam esse comércio, tá? Então, até aqui.